E eu gostaria de abordar o seguinte assunto. Nesse tempo de crise, como manter a vida sobrenatural dentro dos eixos, carecendo da missa? Porque sabemos muito bem que são poucos os lugares onde tem missa mensal no Brasil, pelo menos. Vamos, na região norte do Brasil, se eu não me engano, não tem padres que façam missão lá. Nordeste tem. Mas o senhor atende no norte, nordeste? Só nordeste, né? Nós atendemos em Fortaleza, nós dividimos ali a missão com o Padre Cardoso. Padre Carlos, o Padre Cardoso e eu, vamos lá. Eu sei que o Padre Cardoso também tem algumas missões lá, Recife, ali, a região do Nordeste. Sim. Em Minas Gerais tem muitas missões, o Padre Cardoso atende. Outro dia eu fiz as contas, porque eu estou no grupo das missões Cristo Rei para ver onde tem missa, os horários, para poder indicar as pessoas. Muita gente manda mensagem para mim, Padre, onde eu posso ir? Aí eu comparo, pode ir nessa missa aqui, nessa cidade, outra. E outro dia eu fiz uma conta de quantos quilômetros mais ou menos o Padre Cardoso faz por mês. São 2.500 quilômetros aproximadamente. Caramba, muita coisa. Ali naquela região ali, Minas Gerais, interior de São Paulo. Bom, São Paulo também tem os frades e bofete. E no Paraná nós temos uma missão também. Vamos inaugurar uma missão também agora, se Deus quiser, em Joinville. Mas são missas esporádicas. Muitos outros lugares ficam sem atenção. Então, o que fazer? Primeiríssimo lugar. As almas inclinam-se a cumprir o terceiro mandamento. Né? Que é uma coisa... É uma inclinação santíssima. Nós queremos cumprir o mandamento. Porém, nunca, jamais, nós vamos cumprir o mandamento por meio da falta de atenção para com outro mandamento. Eu não posso cumprir o quinto mandamento ferindo o sexto. Entende? Não existe verdade. Isso. E eu já falei aqui várias vezes, né, a questão das missas em união com os antipapas do Vaticano II, como isso fere o primeiro mandamento. As missas, entre aspas, depois da reforma, ou da deformação de Paulo VI, né? Também supõe um ato idolátrico. Por quê? Porque ali estão dando um pedaço de pão. E a gente até agradece às vezes, porque as coisas que fazem com a suposta Eucaristia, as pessoas recebem a comunhão na mão, depois... assim. Verdade. Mas aqueles que não aceitam isso, mas tendo conhecimento da posição sedevacantista e assumindo essa posição, continuam na Fraternidade, Campos. Na Fraternidade, Campos está cheio de sedevacantista escondido. Imaginem que os mesmos sacerdotes que assumem a posição sedevacantista, os padres superiores da Fraternidade, isso é porque eu conheço, conhecimento de causa, conheço casos assim. Os mesmos superiores da Fraternidade falam, você pensa isso? Não tem problema. Continua na Fraternidade, celebra a sua missa, você tem o seu salário, você tem as suas missas, os seus fiéis, etc, etc, etc. E eles vão abafando aquilo. Só que isso fere o primeiro mandamento. Porque se eu me mantenho ou celebrando a missa ou assistindo a missa na Fraternidade, eu estou comungando com aqueles que dizem una cum Papa Nostro, Francisco. Mas, padre, o senhor não acha também que a falta da missa, quando você assume a posição sedevacantista, você se depara logo com a falta do sacramento da missa, né? Isso acaba gerando um certo desespero, né, de alguns que tomam a posição e acabam tomando atitudes erradas, né? Acabam procurando padres com condenações duvidosas, por falta, né? Acaba tomando essas decisões. O senhor não acha que isso acontece também, muitas das vezes? Acontece e acontece muito. Mas, precisamente disso queríamos falar. Se nós tivéssemos um conhecimento profundo do que é a Santíssima Virgem Maria e do que supõe uma devoção firme para com Nossa Senhora, todos esses medos, esses escrúpulos desapareceriam. Sim. Vejam, na última vez que eu estive aqui, eu lembro de ter citado
a São Paulo, né? A carta aos Coríntios 10:13, onde São Paulo diz que Deus nunca prova as pessoas além das suas forças. Deus pode chegar até o limite das forças de alguém, mas nunca vai pedir algo que ela não possa dar. Isso aí está revelado, e mesmo se não estivesse revelado, mesmo se não estivesse na Sagrada Escritura, é uma coisa lógica, porque isso, se Deus pedisse o impossível para um ser finito, imagina, seria uma contradição em Deus, e isso seria um absurdo. Mas quando Deus coloca, eu posso morar aqui na rua, no Jardim Amália, na rua ali da onde que o padre José Dilson reza a missa, que se eu tenho a posição de ser vacantista, eu tenho que ficar em casa rezando o terço. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu fui daqueles que, sendo sede vacantista, ia na missa. Porque eu cometi esse erro. Nós também. Nós Todos também nós. íamos. Porque eu não tinha o conhecimento do que era realmente a igreja, porque muitas vezes as pessoas não entendem o sede-vacantismo, não pela proposta sede-vacantista, senão porque não sabem o que é realmente a igreja. Tanto é assim que vocês reagiram, eu também reagi ao sermão do padre Paulo Ricardo, respeito ao sede-vacantismo. Aquilo lá, por exemplo, está cheio de conceitos errôneos sobre a igreja. Absurdo, sobre né? o papado. Então, muitas vezes o problema não é o sede-vacantismo em si, senão falta de conhecimento da igreja. A igreja jamais obrigou as almas a atenderem os sacramentos de padres que estivessem longe da fé. Nós tivemos muitos casos assim. O cisma do Oriente, os anglicanos nos primeiros anos de cisma, que depois passou heresia. Mas, só cortando, mas esses do cisma do Oriente, eles argumentam que naquela época, pelo menos, existia um papa válido, né? Claro, mas é que precisamente nós devemos fazer o quê? A analogia. O papa, até naquele então, ele permitia que as almas assistissem às missas dos ortodoxos? Claro que não. No caso de que houvesse uma necessidade, poderiam atender. Mas a igreja nunca obrigou os sacramentos, assim, o sacramento frequentemente, de homens que carecessem da fé sobrenatural. Nunca, jamais. Isso jamais aconteceu. Aí então nós nos deparamos com essa situação. As almas que não podem assistir à missa, ou também as almas que possuem uma devoção à Santíssima Virgem Maria, até mesmo uma devoção íntima, boa, sobrenatural, mas que às vezes carece do conhecimento do quão grande é a Santíssima Virgem Maria. E esse era o assunto que eu queria abordar aqui no podcast, para que ficasse já assim registrado, que as pessoas... por exemplo, uma pessoa que eu tenho um amigo, ou eu mesmo, tenho o problema de achar que o terço é pouco pro domingo, que vai ser pouco, já vamos ver que não. Ou até mesmo, vamos falar aqui, coisas que servem para esclarecer algum amigo protestante que diga isso ou aquilo, que eu vi nos comentários. Tem um monte de protestante, não sei o que eles vêm fazer aqui. Tem muitos protestantes que vêm dar pitaco errado. Protestante, ateu. Sim. Tudo. Tem tudo. Mas enfim. Agora, vejamos. Uma mulher de tamanha grandeza, imaculada, mãe de Deus, pede ao mundo, essa pessoa gigantesca, vem ao mundo, faz mais de 100 anos já, aparece para 3 pastorinhos para pedir a missa? Quantas missas ela pediu para os 3 pastorinhos? Nenhuma. Podendo assistir. Verdade. Missas válidas na época, né? 1917. Com certeza. Podiam escolher. Quantas missas Nossa Senhora pediu? Nenhuma. Será que não foi um aviso para nós? Pediu a reza. Ela pediu o sacrifício, penitências pelos pecadores e o rezo a modéstia no vestir. Estão sendo introduzidas muitas modas que ofendem o meu filho. Nossa Senhora disse isso aos pastorinhos. No início do século XX. Sim. E o Santo Terço. Aí não podemos considerar que o Santo Terço seja pouca coisa para aqueles que não têm missa.